Bom, galera, agora falando já sobre... Deixa eu voltar aqui Aqui, pronto. Falando sobre algumas... Sobre algumas não, sobre a função auxiliar... sobre duas funções auxiliares do mutate. Primeiro é o case when e depois a gente vai ver o across. O case when para que serve? Ele é basicamente um if else vetorizado. Então, quando você quer utilizar o if else para criar colunas novas, em vez de você utilizar o if else, você vai utilizar o case when. Né? Então, ele tem essa seguinte carinha. A seguinte carinha, que é o quê? Bom, você vai estar querendo criar, você vai ter seus dados, vai jogar na função mutate e vai estar querendo criar uma nova variável, tá? Então, uma nova variável chamada nova variável. Bom, como que vai funcionar? Você vai ter a variável que você vai querer utilizar como base para a criação dessa nova variável, alguma condição, então, sei lá, se essa variável for igual a 1, se essa variável dividido por 2 for algum valor, alguma condição, e o que essa nova variável vai receber, dado que essa condição se essa condição for verdadeira. Então, se essa condição for verdadeira, o valor receber é 1, se não, o valor receber 2, e por aí vai. Bom, mostrando já na prática como funciona, e voltando para os exemplos das ações, se eu quisesse classificar o volume das ações, em baixo, médio ou alto, quisesse classificar mesmo, trabalhar com não mais com o valor em si, mas com alguma classificação de baixo, médio e alto. Bom, voltando para o R, aqui, agora está certinho a questão do enquadramento. Deixa eu até dar uma olhada de novo. Agora tá. Bom, cadê a variação do preço? Case when, e aqui a gente já começa a trabalhar com o case when, o if else vetorizado. Bom, aqui de novamente o nosso conjunto de dados das ações. Então, como que ele está estruturado? É assim, então, de novo, né, como já tinha visto, vai ter data, vai ter abertura, preço máximo, preço mínimo. Filtrando só pelas ações da Google, né? A gente já viu o filtro, então a gente já sabe filtrar, então só as ações da Google. E a gente vai estar querendo classificar o volume dessas ações em baixo, médio ou alto. Bom, como eu não sei muita coisa de ação, para classificar em baixo, médio ou alto, primeiro eu padronizei. Porque daí eu tenho mais... Se padroniza, vai ficar tudo mais ou menos ali entre no máximo menos 3 e 3, né? Porque a gente está padronizando nossos dados. Cadê? Aqui passou um pouquinho. Mas enfim. E qual que vai ser a classificação que eu vou querer estar dando para essa variável? Então a gente criou uma variável nova, que é uma variável nova, que é o volume padronizado. Então ele é o volume padronizado, que ele tem esse jeitinho aqui, já tinha rodado, mas ele tem esse jeitinho. E bom, eu vou utilizar o mutate para estar criando uma nova variável que chama categoria volume, então catVol, categoria de volume, utilizando já o case when. Então como que funciona? Caso o volume padronizado for menor ou igual a 1, essa variável que a gente vai estar criando nova chamada catVolume vai receber baixo, a string baixo. Caso o volume padronizado seja maior que menos 1 e menor ou igual que 1, vai receber médio, e se for maior que 1, vai receber alto. Então é assim basicamente que funciona o case when. Então, rodando aqui de novo, a gente vai estar criando essa nova variável catVol, que vai ser uma classificação. Então, aqui tem algumas médias, porque aqui está tudo lá do porquê. São volumes padronizados que foram maior que 1, então a classificação que vai receber vai ser alto. Aqui está entre menos 1 e 1, então vai ser médio. Deixa eu tentar achar algum baixo aqui. Aqui. Baixo, porque está menor que menos 1, então recebeu a classificação baixo. E por aí vai. Então é uma forma de você aplicar o if else, só que utilizando via mutate. Então você está utilizando o case when. Dá erro você utilizar o if else no mutate? Não, porque eu já vi gente utilizando. Mas é mais simples e mais rápido você utilizar o case when? Sim. Então, em si vai estar buscando a melhor alternativa, e nesse caso é o case when. Beleza? Bom, depois a gente vai estar mostrando mais um pouquinho do case when, mas passando para a próxima função auxiliar
para estar utilizando no com o mutate, vou estar voltando aqui nosso material, ficar mais bonitinho de ver. Aqui, o across. Bom, para que serve o across? Quando você quer aplicar alguma transformação em duas ou mais variáveis em uma tacada só, né? Então você não quer ficar escrevendo seu conjunto inteiro de variáveis na mão. Então você pode utilizar o across, que ele facilita isso, né? Ele corta um pouquinho a questão de escrita de código. Então é para facilitar mesmo a forma que você vai estar escrevendo isso. Então a forma que você vai estar chamando ele, então seus dados novamente, o mutate. Logo depois do mutate você vai estar chamando o across. E um ponto importante, que a função que você quer utilizar, você chama dentro do across, ok? E essa formazinha de chamar a função é típica não só do dplyr, mas do tidyverse, que vem lá do pacote purl, que é principalmente a função map, né, que são formas vetorizadas de aplicar a função, meio que é um apply, né, para quem já trabalhou com apply do RBase, o apply, sapply. A gente tem as funções map, que é do pacote purl, para estar trabalhando com funções vetorizadas, mas é assim que você vai estar declarando uma função. Então você puxa o utilzinho para você falar, estou declarando uma função para o código, tá entendendo? Então você vai estar escrevendo util, a função que você quer utilizar e onde esse argumento, onde essa variável vai estar caindo na sua função. Então vai ser, né, dentro do argumento dela. Então você vai, para escrever isso, é o pontinho. O pontinho você declara para o código, ó, quero que meu argumento esteja nesse ponto da função que eu estou declarando. Ok? Além do across, você pode utilizar alguma condição. Então, alguma condição, por exemplo, eu quero aplicar essa função em todas as minhas variáveis que sejam numéricas. Então, essa função é isNumeric, por exemplo. Para quem talvez já trabalhou antigamente no R, está voltando, esse across surgiu para substituir aqueles sufixos que tinham para o mutate. Então, o mutate antigamente, você trabalhava com mutate all, mutate at e o mutate if, que eram sufixos no mutate para você estar declarando isso. Então, eu quero modificar apenas onde as variáveis sejam numéricas. Então, seria um mutate if. Só que o across veio que você não tem mais isso de ter várias funções mutate. Você tem um mutate, um só mutate, e dentro dele você tem a função across, que você define isso de uma maneira unificada, né? Você não tem várias funções para fazer coisas diferentes. Você tem uma função que você pode brincar de diferentes formas com ela. Beleza? Então, deixa eu ver o que mais eu posso falar. Vamos já partir para os exemplos de novo. Bom, deixa eu voltar aqui para o R. Vamos para o R. Beleza. Se eu quisesse padronizar, então, dado novamente nosso conjunto de dados das ações aqui, se eu quisesse padronizar as funções de valores, então o valor na abertura do dia, o valor máximo, o valor mínimo e o valor no encerramento do dia. Sem eu ter que ficar declarando essas funções, essas variáveis na mão, eu poderia declarar, eu quero que você aplique essa função, que é o scale, que é de padronização, nesse vetor de variáveis aqui, open, high, low, close de maneira vetorizada com across. Então, ficaria assim. Então, ele está padronizando a variável open, depois a high, a low e a close. Beleza? Deixa eu ver se eu trago algum exemplo aqui. Não. Então, deixa eu mostrar um exemplo que seria bacana. Não, vai ser esse daqui. Cadê? Vai ser esse daqui. É o seguinte. Se eu quisesse padronizar não só da open até a close, mas todas as variáveis numéricas. Então, se eu quisesse padronizar todas as variáveis numéricas, eu poderia fazer da seguinte forma. As ações, estou trabalhando com Tibble, né? Porque quando a gente trabalha, não falei, né? Mas quando a gente carrega os conjuntos de dados, ele vem no tipo Tibble, que é um tipo para séries temporais, que você deixa um index para data, mas a gente não vai estar trabalhando com isso, então transforma para Tibble. Normalmente clean names, para estar padronizando. Mutate, e se a gente quiser fazer mutate,
across is ponto numeric. Opa, deu de erro aqui. Eu não tenho que declarar isso, né? Aqui. Eu poderia estar declarando dessa forma aqui. Então, eu estou padronizando aonde é numérico. Onde é numérico, eu estou padronizando as variáveis. Então, no open, no high, no low, lows e por aí vai. Porque são variáveis numéricas, no tipo double. Aqui a gente consegue ver double, double, double. Daí, essas variáveis que não são numéricas, então aqui é um caractere e aqui é um tipo data, a gente não aplica essa função. Outra forma de declarar isso, uma maneira até mais complicadinha, é onde não é caractere e onde não é data, que daria o mesmo estado. Então, mesma coisa, né? Eu vou até deixar só esse outro exemplo aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, aonde é numérico, eu quero aplicar a função de padronização. Poderia ser outra função aqui, ok? E, bom, para isso que serve a cross, vai estar facilitando você estar modificando várias variáveis de uma vez só. Às vezes, quando você carrega um de dados, carrega, sei lá, um CSV, às vezes variáveis numéricas vêm como caractere. Então, você rapidamente pode falar, onde é caractere, transforma tudo em numérico. Se for tudo, né, se você desejar trabalhar tudo numérico, você não precisa fazer isso na mão, escrever cada variável que você quer transformar. Então é para facilitar a escrita de código que veio a cross. Beleza? Bom, aqui tem um último exemplo. Tá muito longo já? Tá 11 minutos. Acabar já essa parte do mutate. Bom, aqui era só uma curiosidade porque a gente estava trabalhando muito com volume de ação no dia. Volume de ação no dia não, né? Volume de ação no dia, né? Ao decorrer dos anos. Bom, eu não conheço muito de ações, mas pelo que eu já ouvi falar, normalmente quando você tem um número maior de volumes, significa que um número maior de volumes quer dizer que o preço da ação está um pouquinho menor, né? Por quê? Quando você tem um valor muito alto de ações, normalmente as empresas elas utilizam uma técnica que é de quebrar essas ações, né? Fazer um split dessas ações em algum número. Então, divide essas ações, por exemplo, uma ação vira 4 ações, e para você estar diminuindo o preço de ações. Então, só uma curiosidade, né, que a gente tentou ver aqui. O menor número de ações indica o maior preço e um maior número de ações indica o menor preço. Então, só para estar vendo isso, e como que a gente pode estar fazendo isso já utilizando as funções que a gente viu. Então, primeiro, novamente, transformando o nosso conjunto de dados em um table, depois padronizando o nome das variáveis. Se a gente quiser só filtrar, pegar as ações só da Apple, a gente vai estar calculando cadê? A média dia, que é uma função que está recebendo a média entre essas 4 variáveis. Então, é uma média no dia, então é uma média entre o preço de abertura, entre o preço máximo, o preço mínimo e o preço no fechamento do dia. Por isso chama média dias. Importante declarar esse argumento rowwise para ele estar aplicando a função na linha. Então, você quer uma média na linha entre essas variáveis. Você declara essa função rowwise, ok? Senão ele ia estar pegando meio que uma média por coluna, não ia estar dando muito certo. Então você declara essa função rowwise e ele vai funcionar pegando a média na linha. Então, depois disso, você vai estar declarando essa variável média dia. E se a gente quiser estar selecionando só, para trabalhando mais fácil de ler. Então a gente tem a data, volume e a média do valor da ação no dia. Curiosidade, que a gente vai estar vendo já, a parte de pivotagem, para estar construindo esse gráfico. Eu não vou falar agora do pivot, porque a gente já vai estar vendo já. Então depois eu volto aqui nesse gráfico para falar como que funcionou isso daqui a partir do pivot, ok? Gente, eu vou estar pausando essa parte de novo, porque já deu um tempinho legal, para vocês estarem conseguindo assistir de maneira dividida, né? Sem estar uma videoaula muito longa, de 1 hora, por exemplo. Então, aqui encerra a parte das funções auxiliares do mutate.